Muito boa noite, caro telespectador. Está a assistir ao programa Opinião no Feminino, hoje com Ana Rita Stoll, convidada residente aqui do programa Opinião no Feminino e deputada pela bancada parlamentar da Frelimo. Contamos também com a participação de Fátima Membir, que é investigadora no Centro de Integridade Pública. Muito boa noite, prezadas convidadas. Boa noite. Muito bem, hoje vamos analisar o consenso sobre a agenda e os termos de referência para o encontro entre o Presidente da República e o Presidente da RENAMO, Afonso Dhlakama. Este consenso acontece numa altura em que o Presidente da RENAMO deu uma conferência de imprensa esta quarta-feira a dizer que continuam a haver ataques em Gorongosa, e também reuniu-se hoje o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, que instou a RENAMO também a cessar com os ataques. Vamos olhar para a validação da política de emprego em Moçambique, uma decisão que foi tomada esta semana e que o Presidente da República participou. Vamos também olhar para as decisões que foram tomadas esta terça-feira pelo Conselho de Ministros de privatizar a gestão do Aeroporto Internacional de Nacala e de alargar também a capacidade do terminal de Nacala e também aqui em Maputo, no sentido de assegurar a importação de alimentos para que o país possa ter maior capacidade interna de distribuição e escoamento. Ana Rita Stoll, começo por si. Esta segunda-feira, a comissão mista que reúne a equipe da RENAMO e do governo sentaram-se e vimos todos no fim já há um consenso sobre a agenda e os termos de referência. Entretanto, na zona centro do país, concretamente em Sofala, continuamos a acompanhar todos os dias ataques. O presidente da RENAMO deu uma entrevista hoje onde diz que são as forças de defesa e segurança que estão a lançar uma ofensiva contra si. O Conselho Nacional de Defesa e Segurança reuniu-se hoje, dentre os vários assuntos que analisou foi a questão da tensão político-militar, e um dos aspectos que levanta é instar a RENAMO a cessar com os ataques. Nota-se aqui uma espécie de acusações mútuas. Até que ponto é que esta situação pode, de alguma forma, prejudicar os avanços que temos estado a acompanhar no diálogo político entre as duas equipes, do governo e da RENAMO? Boa noite, mais uma vez. É sempre um prazer vir a este sítio para poder interagir com o público que nos vê. Permita-me só dar uma palavrinha de criança moçambicana. Hoje é dia 1 de junho. Sim. É dia delas, dedicamos-nos a elas todos os dias do ano, mas hoje é particularmente o dia que se lhes merece. Elas são aquilo que Samora Machel dizia, as flores que nunca murcham. Que todos nós ganhemos a consciência de que, efetivamente, com tudo que está a acontecer no nosso país, devemos puxar sempre pela cabeça que temos crianças, que é o futuro do nosso país. Obrigada. Quanto ao ponto que levanta Boaventura sobre a comissão mista, que reuniu segunda-feira, e no final do encontro, o senhor deputado Manteigas, acho que era o porta-voz do encontro, naquele dia deu uma boa notícia, transmitiu uma imagem que a mim pareceu revelar um bom ambiente de trabalho, que é o que nós já dizíamos há dias, que tudo indica que com o senhor Jacinto Veloso a coordenar o lado dos quadros designados por Sua Excelência Presidente da República, tudo indicava que haveria condições para que a equipa trabalhasse de uma forma plena e serena. Foi o que vimos na segunda-feira. Depois prometeu-nos que quarta-feira, que é hoje, que iriam retomar nas instalações da Assembleia da República, e eu estava atenta durante todo o dia, não vi. Mas, efetivamente, ficamos todos informados de que já há muitos avanços para que a agenda seja aprovada por ambos os dignatários, tanto o chefe de Estado moçambicano e Presidente da República, como o líder da RENAMO. Então, estamos a aguardar para ver se rapidamente isso acontece. Quanto à conferência de imprensa que hoje foi dada pelo líder da RENAMO, eu achava que se já foi designada uma equipa para começar a pensar
naquilo que seria a agenda do encontro entre o Presidente da República e o líder, nenhum deles se devia abster, qualquer deles se devia abster de falar, uma vez que tudo está sendo feito para se encontrarem o mais depressa possível. Agora, curiosamente, está o líder a antecipar-se, já a falar, que é aquilo que eu dizia há dias, que também um diálogo é frutífero quando não há pré-condições. E entristece-me, não sei, o meu humilde entendimento, parecer que já estão a haver pré-condições para este diálogo de novo. Agora não sei que tipo de agenda está sendo preparada, quais são os termos de referência, porque há pré-condições e parece que é exatamente o mesmo que tenho ouvido normalmente que o líder fala. Será que há outras ideias do líder que não tem nada a ver com os que estão a preparar a equipa dos deputados que ele indicou para preparar os termos de referência? Será que o que ele está a dizer, como nos habituou também, não é aquilo que efetivamente ele quer? Não sei. Quanto às hostilidades, eu ouvi ontem o porta-voz do Comando-Geral da Polícia a lamentar as perdas humanas que estão-se a verificar e a destruição dos bens privados e alguns públicos e também os ataques às forças de defesa e segurança. Ouvi ontem, portanto não é coisa de hoje. Portanto, efetivamente, nós testemunhamos que está-se a morrer na zona centro. Entidades da administração pública são vítimas desses ataques, portanto, não são militares, são entidades, posto administrativo, chefes de secretaria. Há dias foi o agente da polícia comunitária. Portanto, estão a morrer, são factos, a gente vê pelos mídias. Qualquer coisa está a acontecer. A intenção é, se já se designou uma equipa para preparar, esperava-se que efetivamente, pelo menos as hostilidades parassem. Agora, meus amigos, as Forças de Defesa e Segurança têm missão de defender este Estado. Este é um Estado democraticamente eleito, proclamado. Então, não é possível estarmos sempre a dizer os dois. Quais dois? Nós só temos um Estado que deve ser defendido e quem defende são as Forças de Defesa e Segurança. Não podem parar de defender o povo moçambicano. Mas segundo aquilo que Dhlakama diz nesta entrevista, é que é ofensiva contra os seus homens, contra si em particular, pode de alguma forma comprometer o diálogo político, ainda que porque diz Afonso Dhlakama é que a RENAMO não está neste momento a fazer nada, são as Forças de Defesa e Segurança que estão a atacar. Desculpa. E temos o Conselho Nacional de Defesa e Segurança a instar que a RENAMO cesse. E num outro ângulo, temos uma equipe mista a dialogar. Nessa zona, a primeira da Assembleia da República está a matar. Não confundemos as coisas. Agora, que ele se sinta protegido ou não, eu acho que não seria agora que havia de haver uma intenção de fazer mal ao líder da RENAMO, meu Deus do céu. Quer dizer, se não tanto esforço, tanto sacrifício que já tivemos durante mais de 20 anos, para agora que as coisas estão a caminhar no sentido que aparentemente é desejável a metodologia mudar? Não, eu acho que é mais um argumento que está-se a procurar. Eu apelaria que o grupo que está a preparar este encontro com o chefe de Estado e o líder da RENAMO fizesse tudo o que estivesse ao seu alcance para efetivamente fazer aquilo que é a expectativa de todo o povo. Muito bem, Fátima Mbir, qual é a sua opinião? Há um consenso sobre a agenda e os termos de referência a que já se chegou. O que temos estado a assistir são estas acusações mútuas e no terreno há ataques, há mortes. A polícia regularmente vem dar conferências de imprensa a dizer, por exemplo, ontem, por volta das 13, houve um ataque. Esta ideia que a Ana Rita levanta, que as Forças de Defesa e Segurança estão a fazer o seu trabalho e lhe entristece essa conferência de imprensa de Afonso Dhlakama, uma vez que já existe uma comissão que está a dialogar e a preparar um encontro
entre o presidente da RENAMO e o presidente da República. Obrigada, Mucipo. Agradecer o convite que nos foi endereçado e começar por saudar todas as crianças moçambicanas pela celebração do seu dia e lembrar a todos nós que somos pais, tios, irmãos, encarregados de educação, líderes, que temos que pôr em primeiro lugar as crianças moçambicanas, garantir o seu bem-estar, porque elas são o futuro do nosso país. E, obviamente, a situação que vivemos neste momento não é uma situação nada boa e há muitas crianças que são afetadas, há muitas crianças que deveriam estar a estudar neste momento e não podem porque o contexto político não permite. Portanto, eu peço que coloquemos a mão na consciência, as lideranças políticas, neste caso concreto, e a todos os outros atores que possam intervir para que encontremos uma solução definitiva e duradoura, não é, para a solução desta questão. Portanto, as minhas felicitações a todas as crianças moçambicanas. Indo em concreto à questão que coloca sobre o consenso alcançado pela Comissão Mista, eu penso que é um avanço muito importante, o que demonstra claramente que os grupos vieram com orientações claras de o que era para fazer. Não quero acreditar que a agenda saiu do vazio. Obviamente, quando se indicaram estas pessoas, elas foram lá com recomendações concretas. Quer me parecer que as duas partes estão em acordo em relação a quais são os assuntos importantes que devem ser discutidos ou debatidos e consensualizados, porque nós não esperamos que da reunião ou do encontro entre o líder da RENAMO e o senhor Presidente da República apenas haja discussão, mas que saia um consenso, uma solução que vai nos conduzir ao fim das hostilidades que temos estado a acompanhar. Portanto, eu penso, inclusive, que uma das primeiras ações que demonstraria cometimento das duas partes, tanto da parte da RENAMO como da parte do governo, reconhecendo que o papel do governo é defender a integridade territorial, a integridade das pessoas, portanto, a defesa e segurança do país e das pessoas, é que as hostilidades cessassem imediatamente. Se já há um trabalho conducente à solução do problema, não faz sentido que, enquanto as pessoas estão a encontrar o caminho para a solução, continuemos a atacar-nos. Parece um contrassenso em relação a isso. E é difícil, enquanto eu concordo com a doutora Ana Rita Stoll, ao mesmo tempo discordo, porque é difícil saber quem é que está a atacar a quem no momento destes. A RENAMO pode dizer que, bom, nós estamos a ser vítimas, mas a RENAMO pode estar a atacar, assim como as próprias forças podem estar a atacar por razões que nós não sabemos. Então, numa situação dessas, penso que é comum ouvirmos ataques de parte a parte. Infelizmente, a RENAMO muitas vezes não tem como aparecer e dizer que, bom, nós fomos vítimas, fomos atacados hoje, porque até é difícil de chegar lá, é mais fácil as autoridades, porque detêm toda uma estrutura estatal e governamental que lhes permite aceder aos meios de comunicação e informar que há esta situação. Eu penso que não faz sentido, venha de onde vierem os ataques, não faz sentido no momento em que o líder da RENAMO, no momento em que o Presidente da República, os dois já se predispuseram a sentar e resolver. É hipocrisia se a RENAMO diz que está disposta a dialogar e ao mesmo tempo está a atacar. Não faz absolutamente nenhum sentido. Agora, se a RENAMO, associando à conferência de imprensa do líder da RENAMO, que argumenta que há uma intentona contra a sua pessoa, se é verdade, penso que temos que condenar. Mas se isto for mais uma estratégia de ganhar tempo, de dizer e não dizer, porque já tivemos situações dessas em que dizia, estamos dispostos, vamos fazer, e na última hora não aconteceu nada. Eu penso que é realmente muito triste. Portanto, é muito, para mim, o sinal mais importante que, em particular, a RENAMO mostraria ao povo moçambicano era cessar as hostilidades. E as forças também de defesa e segurança é fazerem o mesmo. Mas é óbvio que estamos perante uma situação que é bastante difícil. Se o governo diz que está a ser atacado,
que a Renamo está a lançar ofensivas e nós sabemos qual é o papel das Forças de Defesa e Segurança, mas ao mesmo tempo é-nos difícil saber se não são as Forças de Defesa e Segurança a tentar matar o Dhlakama. Não, porque não é impossível que haja, que isso possa acontecer. Pode acontecer, apesar de já estarmos há mais de 20 anos do AGP, é preciso recordar um pouco o processo. A Renamo é uma pedra no sapato, convenhamos. Sempre, depois das eleições, temos uma Renamo que nega, não aceita os resultados eleitorais. Temos uma Renamo que ameaça a guerra porque não está satisfeita com a governação do país, porque tem exigências, porque acha que os seus direitos, digamos assim, não foram cumpridos no âmbito do AGP, não foram cumpridos, acha que não está incluído a questão da inclusão no sistema de governação e até nos benefícios econômicos, etc. Essa Renamo, obviamente, há de ser uma pedra no sapato. Agora, nós não temos como provar se efetivamente há esta tentativa de matar o Dhlakama ou não. Ele o está a dizer, compramos ou não o que ele diz, mas o que eu acho, o que eu penso é que é momento de cessar as hostilidades, sobretudo porque já há avanços nesse sentido. Se já há consenso, não faz sentido que continuemos a atacar. Ana Rita, eu pergunto, como é que se encontra, como é que se cessam as hostilidades? Nós acompanhamos em 2013, houve um acordo que até se chamava Acordo de Cessação das Hostilidades. Acha que sem um acordo, sem um compromisso destas duas partes, vai haver o calar das armas? Ou o calar das armas só poderá surgir depois de um compromisso encontrado pelo Presidente da República e o Presidente da Renamo? Porque neste momento sente-se que há uma situação de desconfiança, ninguém confia em ninguém, e as partes dizem que estão a ser atacadas, as Forças de Defesa e Segurança dizem que precisam de proteger o território, e Afonso Dhlakama, no dia em que se reúne o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, no mesmo dia, poucas horas depois, dá uma conferência de imprensa a dizer que a ofensiva é contra ele próprio e não o contrário. Mas é por isso que eu chamo falácia, né? Eu acho que é falácia, porque há sempre esta sensação de existência de duas Renamos, infelizmente. A Renamo urbana, que fica conosco no Parlamento, e Renamo de não sei quem, não sei. 2, estamos todos a acompanhar que neste esforço, porque eu não quero desligar com esta coisa de valas, não desligo porque fizemos o debate. Neste esforço todo, a Renamo pura e simplesmente boicotou, não está a participar. Não quis ir ao campo, não quer verificar o que está-se a passar. Ora, por tudo que há de mais sagrado, eu já não sei o que é que a Renamo quer. Não sei o que é que a Renamo quer, sinceramente. Por isso é que eu não faço parte das Forças de Defesa e Segurança, mas não me parece que estrategicamente é aceitável a possibilidade de tirar a vida da Dhlakama. Já não faz sentido. O que se quer é avançar. Tirar a vida da Dhlakama não é parar com as hostilidades. Essas armas que pululam aí todas, nem sei se há muito controle sobre essas armas, eu nem sei. Agora, a verdade é que quando ele diz, eu vou mandar parar, para. E já fez isso várias vezes, nós vimos. É isso. Mas eu perguntava se para se mandar parar, para chegar a uma cessação das hostilidades, como aconteceu no passado, isto não passaria por um compromisso entre as duas lideranças? Mas não é isso que está a preparar o grupo. Acho que é isso que tínhamos expectativa de que... Eu até pensava que em menos de 15 dias eles iriam se encontrar. Quando o deputado Manteigas falou na segunda-feira, eu senti isto aqui o mais depressa possível. O líder está a sair do mato. Está a sair do mato, que é para poder estar num sítio em que todo o povo fique mais confortável. E que o que diz a minha colega aqui, menina, é verdade. É que também, se tivermos a visibilidade do líder, sabemos que está ali, mostrarem o líder aqui na cidade, seja onde for, isso transmite também uma forma de certo sossego, porque afinal é ele que está a dirigir este processo todo. Agora, a forma como está é um mito, parece um mito isto, não se entende muito bem o que está a acontecer.
à vontade. Agora, o presidente Dhlakama, eu acho que é um ser humano. E ontem acho que foi uma das peças que eu assisti que se falava de que ele aparentemente nem tem bons sinais de boa saúde. Nessa situação, numa mata daquelas, o tempo está a entrar para o inverno. Sinceramente, há muita coisa que a Renamo devia ponderar e ver se vale a pena. Agora, eu nunca vou aceitar por ser, primeiro, pelo que eu sou, que os dois estão no mesmo plano, nunca estiveram no mesmo plano. A missão das forças é aquela. Agora, não me parece que as forças têm missão de banir seja quem for. Não podem, e é constitucionalmente proibido, matar seja quem for. Agora, atacar postos administrativos, prender, nós estamos a ver todos os dias. Infelizmente só a STV é que diz, aparentemente, supostos homens armados. Só a STV, até crianças hoje nas mensagens, pelo 1 de junho, quem esteve atenta durante o dia, eu vi muitas mensagens de várias províncias noticiárias. Apelam para que a Renamo Mas usar pare. o suposto, usar alegado é uma regra jornalística. Enquanto não tivermos provas de quem são as pessoas, temos que usar estão a matar, e vocês não têm provas que são Renamos que atacaram o posto administrativo de Condesse? Quando o ataque ocorre e nós não temos equipe, e a população toda lá está a dizer que a Renamo atacou, matou. Mas imaginemos que eventualmente seja um grupo desconhecido, eventualmente sejam oportunistas a sabotarem a estrada. Quem é que nos garante que naquele preciso momento são os únicos que não ajudam vocês? É por isso que muita gente diz que são pró-Renamo, por causa dessa atitude. Mas é uma regra, porque vocês não dizem. Mas é uma regra jornalística clara em qualquer parte. Então por que os outros meios de comunicação dizem homens armados da Renamo? Nós não respondemos pelos outros órgãos. Não, eu estou a dizer, é a minha opinião. Mas a verdade é que vocês nunca aceitaram, Renamo nunca matou população, Renamo nunca queimou caminhões, nunca atacou, nunca saqueou. Em todos os casos em que isso se provou e tivemos imagens e foi confirmado, assumimos como tal. Ok. Eu espero que ainda consigam assumir. Mas muito bem, vamos continuar com o debate. Fátima Mireu, Ana Rita levanta a questão da Renamo urbana, a outra Renamo que ela não sabe explicar qual é. A questão é como é que, com esta desconfiança que existe entre as duas partes, como é que se chega à cessação das hostilidades, ou se o único caminho para a cessação das hostilidades não é agora o encontro entre as duas lideranças. De outra forma, se é um compromisso claro na mão do líder da Renamo, Afonso Dhlakama, e do Presidente da República, Filipe Nyusi, parece que não há outra saída para os ataques parando. Tudo indica que as hostilidades só vão cessar depois que a Renamo tiver garantias efetivas de que as suas exigências vão ser satisfeitas ou vai haver algum acordo sobre os aspectos que a Renamo impõe. Mas também me parece que não basta isso, porque se o líder da Renamo hoje aparece publicamente a dizer que me querem matar, tem que haver uma das exigências, tenho certeza absoluta, vai ser a garantia de segurança do próprio líder da Renamo. E isto é um aspecto bastante crucial e bastante importante. É que enquanto as forças de defesa e segurança têm uma missão claramente estabelecida ao nível da Constituição da República, e uma das questões que a Renamo sempre veio contestar sobre ela é o fato de que as Forças Armadas de Defesa e Segurança estavam sob, digamos, controle da Frelimo. Quem é que está à frente? Embora, ao nível da gestão, temos, por exemplo, o chefe de Estado-Maior adjunto, penso que é assim que se denomina, é da oposição a esta situação. Mas, se formos a olhar para toda a estrutura, e aliás, se formos a olhar até para as últimas... o pessoal que foi para a reserva nos últimos anos, a maior parte, embora tenham já cumprido os anos, muitos já cumpriram os anos de serviço, sim, as Forças Armadas, já passaram até aos limites estatutariamente previstos, a maior parte foram membros da Renamo.
ainda temos alguns, ainda temos muitos também da Frelimo, mas ainda notamos que há um domínio sobre as Forças Armadas de Defesa e Segurança que estão nas mãos da Frelimo. E isso parece ser um dos aspectos que faz com que a Renamo venha com este argumento. E o que é que nos garante que, embora a Constituição seja muito clara sobre o papel das Forças de Defesa e Segurança, que realmente não haja uma ordem informal de matar Gakama? Quem nos garante isso? Portanto, nós estamos perante uma situação de suspeição. Tanto o próprio Gakama está a suspeitar que haja essa situação e nós não podemos afirmar categoricamente que não há, reconhecendo que as Forças de Defesa e Segurança não têm mandato para fazer, e se o fizerem estarão a agir em ilegalidade e a ferir a Constituição da República de Moçambique, e se isso estiver a acontecer, obviamente, deverá dar lugar a algumas... Se isso estiver a acontecer, esperamos que não esteja a acontecer, que seja apenas um discurso, como as pessoas dizem, mais uma da Renamo. Esperamos que seja isso, mas nós não temos certeza para afirmar categoricamente. Agora, como chegar à sensação de hostilidade? Eu penso que, para além do encontro, que é urgentíssimo, ainda bem que já houve consenso, eu penso até que, uma vez que as duas partes vieram com orientações claras, as duas partes sabem quais são os assuntos que devem ser colocados sobre a mesa, nós, como moçambicanos, este não é um assunto de partidos. Este é um assunto de Estado, embora envolva um partido político que é a Renamo. É importante que nós, como moçambicanos, sejamos informados sobre a agenda. Qual é a agenda, efetivamente? Penso que, embora ainda vá a aprovação do Presidente da República e do próprio líder da Renamo para concordarem, e que eu sublinho que as duas equipas foram com missão clara do que vão lá fazer, quais são os aspectos que cada parte aceita, não aceita. Eu penso que se chegaram a consenso é porque as duas partes já sabiam o que querem. Então eu penso que nós temos que ser informados, que é para evitarmos situações como as que aconteceram no passado, em que parecia que estávamos a andar bem, mas porque as coisas não eram muito claras, de repente houve impasse e um impasse num ponto, porque uma parte não quer ceder, a outra parte... Então eu penso que é importante, que é para nós também, como público, como cidadãos, pessoas diretamente afetadas, porque todos nós somos diretamente afetados, apesar de não estarmos lá na zona onde as armas ecoam, mas somos diretamente afetados, porque são os investimentos que não vêm, é o custo de vida, etc, etc. Portanto, penso que temos que acompanhar o processo e podermos dizer alguma coisa, porque penso que a nossa voz pode, de alguma forma, influenciar as pessoas que vão discutir e resolver a questão. Mas, por outro lado, tem o bom senso, que eu penso que o bom senso, no final do dia, tem que reinar. Fora a todas as diferenças que haja de parte a parte, deve haver bom senso. Portanto, não faz mais sentido. Há pessoas a morrerem, pessoas que não têm nada a ver com as contendas entre as partes, que não têm nada a ver com a situação atual, que não têm nada a ver, inclusive, com os erros que se cometeram no passado, estão a morrer, porque estão a cumprir o seu serviço. Não é como forças de defesa e segurança, estão a cumprir o seu serviço como transportadores, as pessoas precisam de se transportar. Nós estamos a perder uma coisa muito importante, que foi uma conquista marcante, que é a ligação do norte ao sul. Nós estamos a perder e eu penso que é momento de pormos a mão na consciência, o interesse nacional em primeiro lugar. Não faz sentido que as armas continuem a ecoar nesta fase da vida que o nosso país se encontra. Não faz sentido. Muito bem, Fátima, vamos mesmo ter que encerrar o tema do diálogo político por aqui. Caro telespectador, vamos a um breve intervalo, voltamos para discutir a validação da política de emprego, um evento que foi dirigido pelo Presidente da República, e olhar também para as decisões desta semana tomadas pelo Governo em sede do Conselho de Ministros. Até já. Dicas sobre como cuidar da sua saúde, informações sobre determinadas patologias, modelos de vida saudável. Já tem um canto aqui na STV Notícias. Stress é algo que deixa-nos mal.
emoções fortes também desencadeiam asma. Uma boa alimentação, exercícios físicos, beber muitos líquidos, não perder noites. Gostava muito de chocolate com amêndoa. Saúde e bem-estar. Todas as segundas-feiras às 10 horas, siga conosco no Saúde e Bem-Estar. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que o Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAM à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos da cidade, Puto e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Muito bem, voltamos para a segunda parte do programa Opinião Feminino. Esta semana o governo moçambicano, juntamente com sindicatos e outras forças vivas da sociedade, validou a política de emprego em Moçambique. Esta proposta avança para o Conselho de Ministros, onde deverá ser aprovada e depois segue para a Assembleia da República, onde será transformada em lei. Algumas linhas de força desta política que prevê a expansão da formação técnico-profissional, apoio aos estágios pré-profissionais, obrigatoriedade da mão de obra nacional sempre que possível, aposta nas pequenas e médias empresas. O Presidente da República disse, e a Ana Rita Stoller era isso que queria que comentasse, que o acesso ao emprego é que é o verdadeiro sinônimo de inclusão social e riqueza. Ou seja, é através dos benefícios que as pessoas têm que sentir da economia nacional que se vão sentir incluídas no processo de desenvolvimento do país. Essa é uma das formas práticas que se pode chegar à conclusão que estamos todos juntos neste processo todo de desenvolvimento do nosso país. Todos termos espaço, todos podermos beneficiar daquilo que o nosso país tem como recursos e de forma equitativa, o melhor possível, para que o mais breve espaço de tempo esta questão da pobreza não se verifique de olho nu. Agora, o chefe de Estado também no seu discurso dizia que mais de 70% da nossa população tem menos de 35 anos. Para mim, este é um sintoma que deve nortear toda a ação governativa com relação ao desenvolvimento do nosso país. Temos a mão de obra formada, alguma, temos mão de obra sem formação, que é muita, e pior ainda, temos alguns com formação, mas que não têm capacidade de saber fazer, portanto, formação teórica. E esses dificilmente poderão criar autoemprego, que isso é uma das soluções para a resolução dos nossos problemas. Portanto, é bem-vinda esta ação aprovada, validada naquela multidão que nós vimos ontem no Centro de Conferências Joaquim Chissano anteontem. Ora, esta documentação, de acordo com a lei, vai ser aprovada pelo Conselho de Ministros, que é para um anteprojeto ser submetido à Assembleia da República, como política nacional de emprego, que é
compete à Assembleia da República fazer isto. Eu dizia que já devíamos ter isto anteontem, mas pronto, não é tarde para fazermos isso. Portanto, uma das questões que se levanta no nosso país é que, em termos de legislação, em termos de regulamentos, em termos de documentos, nós somos um dos melhores países do mundo. O grande desafio está, logicamente, em transformar estas linhas de força em inclusão social, de fato, e riqueza, como o Presidente cita. É uma realidade. Isso denota, da nossa parte, um crescimento, uma exigência nata dos moçambicanos. Também lembra-se que eu dizia que o nosso país tem, neste momento, que não se pode queixar, é falta de quadros habilitados para serem colocados a qualquer momento em várias esferas de desenvolvimento socioeconômico político do nosso país. Portanto, o que está em causa, de facto, é o desemprego. Qualquer sítio onde a gente anda, a população clama por emprego para os seus filhos. Já estudaram minimamente, até se diz, já tem 12ª. O meu filho ou minha filha, mas não faz nada, está em casa. Tínhamos que sair um pouco desta noção teórica de que para toda a gente se sentir formada, se sentir capacitada para trabalhar, tem que ir para a universidade. Também andamos algum tempo com esta percepção. A luta era mandar os filhos para o ensino superior. Agora chegamos à conclusão que não basta, porque estamos a ter alguns jovens com formação superior e mesmo assim atirados ao desemprego. Portanto, não tem nenhuma experiência prática. Infelizmente, ainda se perde 5 anos de experiência para se admitir para uma certa vaga. Portanto, tudo isso concorre para que os vários atores sociais que nós vimos ontem, os sindicatos, o Conselho Nacional da Juventude, o CTA, que são empregadores, e mais os políticos, que são os governantes, então encontremos saídas que façam com que haja condições criadas para que haja emprego, que é diferente do trabalho, haja emprego. Eu tenho uma formação, eu posso ter condições para criar alguma coisa que provenha rendimentos para o sustento da minha família. E isso tudo é uma cadeia de valor, vai até acesso ao crédito, vai até a outro tipo de condicionalismos que vão levar a que, num futuro breve, tenhamos efetivamente uma classe média em Moçambique que possa mostrar-se como os potenciais usufruidores dos direitos que a Constituição nos concede. Muito bem, Fátima Mbir, a sua opinião em relação à validação da política de emprego em Moçambique, especialmente, quero ouvir a sua opinião em relação à implementação desta grande ideia, que é o desafio, tendo em conta que este governo propõe-se a criar 1,5 milhão de empregos até o final do mandato, quando nessas alturas atravessamos um ambiente econômico bastante difícil. Bom, eu acompanhei este evento e devo lembrar que esta não é a primeira política e estratégia. Nós já temos, em 2005, aliás, no ano passado, 2015, terminou a política e estratégia de emprego e formação profissional, que iniciou em 2015. E a ideia era criar 1 milhão de empregos. É interessante que estamos a aumentar de 1 para 1,5 milhão de empregos novos. E nessa altura em que se produziu a primeira política, nós tínhamos uma população economicamente ativa à volta de 5,2 milhões. E hoje estamos a falar de mais ou menos 12 milhões. E todos os anos em Moçambique entram para o mercado 300 mil pessoas, portanto, os jovens que atingem a idade economicamente ativa e que estão à procura do seu primeiro emprego e vão se juntar a muitos outros que não têm empregos. Eu penso que o grande desafio realmente é a implementação, porque se formos a olhar para esta política que terminou, essa estratégia que terminou no ano passado, dos 1 milhão e qualquer coisa que se falava, nós só conseguimos criar menos de 200 mil empregos. É muito pouco. E o que é que falhou? Esta que é a questão. O que é que falhou? O que falhou, se calhar, é porque uma das grandes lacunas que temos neste momento como país é que nós não temos estatísticas fiáveis sobre emprego em Moçambique. Eu vou lhe dar um exemplo de um setor
que eu trabalho sobre ele, que é o setor da indústria extrativa. Se tu vais ao Ministério dos Recursos Minerais, que aprova os contratos, faz a monitoria, não te vai dizer o número exato de trabalhadores no setor. Vais ao Ministério do Trabalho, muito menos. Então, como é que você resolve um problema, quer resolver um problema, se você não tem a real dimensão do problema? Então, eu acho que, enquanto é bem-vindo que se avance para um nível de política, porque agora estamos a falar de estratégia, aquela coisa, que se avance para um nível de política com ideias arrojadas, concretas e que haja, no final do dia, responsabilização sobre tudo. Porque uma das coisas que falha muito é isto, é quem é que deve implementar, por que não implementou, o que é que falhou. E depois fica-se tudo por aí. Eu penso que temos que avançar para ideias concretas e arrojadas. Por exemplo, a estratégia anterior tinha algumas coisas que eu acho que são bastante interessantes. Por exemplo, tinha a questão da informação do mercado de emprego. Nós temos um INEFP, temos aqueles institutos, aqueles centros de emprego, onde as pessoas vão, se inscrevem à espera de oportunidades. Eu não sei se nós temos aqueles centros em todo o país. Essa é a primeira questão. Temos em todo o país. Quantas pessoas conhecem os centros? Eu nunca ouvi uma publicidade, nunca vi nada no jornal de que existe o centro, inscreva-te, quais são as vantagens, desvantagens de ir a um centro. Quantas pessoas se inscrevem anualmente aos centros? E quantas pessoas que se inscrevem nesses centros têm conseguido emprego? Penso que se nós queremos... Este é um mecanismo bastante eficiente de criar estatísticas, penso eu. Se as pessoas têm respostas à publicitação dos resultados das pessoas que se inscreveram nos centros, isso vai criar uma maior adesão. Então eu penso que é preciso divulgar, é preciso publicitar os resultados dos centros, portanto deve haver informação regular, acessível. Hoje temos as questões das redes sociais, hoje com as internets, fica tudo muito facilitado. As operadoras de telefonia móvel desempenham um papel bastante importante. Há aquelas SMS que costumam mandar, etc. Usar os mecanismos que o Estado dispõe para poder tornar estes mecanismos conhecidos pelo público. Por outro lado, estava previsto um fundo de apoio ao emprego. Eu não sei se se criou este fundo. Se se criou, como é que ele funciona? Quantas pessoas se beneficiaram deste fundo? Qual foi o fundo deste orçamento, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, nós temos outras iniciativas, por exemplo, o FDD, embora o objetivo principal fosse produzir comida, tinha também, em perspectiva, gerar emprego. O que é que nós ganhamos em concreto, em termos... Porque emprego não é só dizer vou criar emprego por 2, 3 anos, quando acabar o projeto acabou. A sustentabilidade, a durabilidade destes projetos. Uma outra questão que não é diferente desta, que se inclui agora nessa política lançada ontem, é a questão de privilegiar as pequenas e médias empresas. Mas nós sabemos quais são os problemas das pequenas e médias empresas em Moçambique. E um dos principais problemas que nós temos é a questão do acesso ao financiamento, por um lado. O segundo aspecto é a questão do saber fazer negócio. Muitas vezes o tipo de pequenas e médias empresas que nós temos são aquelas pequenas e médias empresas, desculpa-me o termo, de dizer rasca, vamos fazer, tentar, mas não há muito aquela perspectiva de começar de pequeno para ir crescendo e chegar a grandes projetos. Por exemplo, ontem estivemos no encontro com a Anadarko e uma das coisas bastante tristes é que a Anadarko diz que há várias oportunidades, mas eles fizeram um mapeamento para ver as empresas, etc. O que foram encontrar são empresas sem capacidade, empresas que funcionam como uma pessoa que quando não está essa pessoa, todo o resto para, não há estoque, não cumprem com os compromissos, etc, etc. Eu acho que o privilegiar ou ter o foco nas pequenas e médias empresas significa capacitá-las, significa responsabilizá-las, porque elas têm um papel social muito importante. Não é só o negócio na perspectiva individual. Eu, Fátima Mimbiri, estou a criar minha empresa porque eu quero ser o tal, mas eu tenho que responder a algum estímulo que o Estado tem que responder às políticas ou responder a um estímulo, sim, que o Estado, o governo está a lançar. Há uma política de criação de emprego, como é que eu respondo a isso?
Mas, por outro lado também, que eu penso que é bastante crucial, é como é que os nossos empresários já estabilizados, etc., ou que têm um capital muito grande, respondem também a estes estímulos. Por exemplo, o tipo de negócio que nós fazemos em Moçambique. Se nós olharmos para o nosso mercado, nós vamos ver que temos um mercado que é dominado por prestação de serviços. E não indústria. E os serviços empregam muito pouco, com 2, 3 pessoas, tu fazes, depois já dedicas a... Exatamente. Mas nós não temos grandes negócios, por exemplo, na área de produção. Estamos a falar da agricultura, estamos a falar na área da indústria. O exemplo, quando eu mencionava os estímulos que o setor privado aqui o setor privado responde é que, por exemplo, recentemente acompanhamos que vai ser construído um pipeline de Palma para a África do Sul. E são 6 bilhões de dólares. A minha questão é, você vai empregar muita gente na fase da construção. Mas depois da construção, o que é que vai acontecer? Mas se você faz uma análise a pensar no futuro e a responder a esses estímulos, porque nós temos que lembrar que somos moçambicanos, temos que contribuir para o desenvolvimento do país. Havia uma perspectiva de construir uma refinaria em Nacala a 5 bilhões de dólares na altura. Estamos a falar de 6 bilhões de dólares para construir o pipeline. Será que construir uma refinaria com os 6 bilhões de dólares não daria muito mais emprego, não geraria uma indústria e não daria aquele valor acrescentado que se espera que se dê ao gás moçambicano? Portanto, aqui estou a trazer a discussão de como é que o nosso empresariado responde aquilo que são os desafios que o país tem. Então, eu penso que temos que começar a ter um empresariado que responde. Que esta política tem que ser mais concreta. Tem que ser mais concreta, tem que ser uma política também mais consentânea e que tem muito diálogo com os vários atores da parece sociedade. Que aparentemente tem, mais uma vez, né? Porque resultou, a partir de dezembro, que está em debate público. Andou pelas províncias, pelas bases, como está a dizer. Sim. Nós temos é que ter a capacidade de crescer, de saber ser grande. Nós somos minimalistas e ninguém há de vir fazer nada para nós, sinceramente. Tem razão, ano passado vimos numa outra visão, inclusive orientou o Ministério de Ciência, Tecnologia e Ensino Técnico Profissional propusesse à Assembleia da República a revisão da lei do ensino técnico, que era para esses inputs que vieram do debate. Mas a mim me parece que nós estamos constantemente preocupados com tudo menos com o que é para o nosso próprio crescimento. Quer dizer, está aí a dar um exemplo muito bonito sobre a construção de um pipeline, que isso vai implicar não sei quantos mil trabalhadores sazonais. Nós não vamos ao INF pegar esses candidatos a emprego. Quantas vezes eu recebo pedidos de mães que têm filhos que fizeram estágios no fundo de energia ou no fundo dos petróleos, que podiam ser esses potenciais operários. Mas não, nós vamos para coisas baratas, coisas fáceis, empregamos, depois acaba. Se me perguntar hoje o impacto da Mosal, qual é? Porque uma coisa é governo, tudo bem, mas uma coisa são os atores do setor privado. Agora, quando me disse nos nossos empresários, é por isso que eu estava a dizer, uau, eu gostaria de ver quem são, porque várias vezes consigo ver quem são os nossos empresários. Em termos de cidadania, nós temos que ser um pouco mais orgulhosos com nós próprios. E nós não somos. Falas, às vezes, CTA, parece CTA uma coisa grande. CTA, conferência CTA no Hotel Pulana, conferência não sei onde. Sinceramente, quando tu vês aquela imagem, pergunto, todas as vezes é o mesmo tipo de pessoa que vejo naquelas imagens. Onde é que estamos? Agora, que há jovens como tu, formados, e eu isso, ponho a minha mão no fogo. Moçambique já tem crianças bem formadas, em língua, até chinês, nós já temos. Agora, a maneira como nós aproveitamos os nossos recursos humanos, nós precisamos ser um pouco mais arrojados, eu concordo. Temos que confiar em nós próprios, colocar as nossas próprias pessoas a fazer as coisas. Naquela coisa da Nadarco, viu quem falava ontem, não é? Viu? Não é ninguém que nos defende. É nosso, sim senhora, mas
Não há ninguém que nos defende. Muito bem, Ana Rita, só vamos passar para as decisões do Conselho de Ministros que foram tomadas ontem. Foram várias, mas destacamos duas para a nossa discussão. A primeira é que a gestão do Aeroporto Internacional de Nacala, quer dizer, vai ser privatizada e que vai ser feito um investimento de 55 milhões de dólares para expandir o terminal de cereais da Matola, que vai passar de 45 mil toneladas para 110 mil toneladas. Vai-se aumentar, vai-se construir um novo terminal de cereais no Porto de Nacala, que vai ter capacidade de até 100 mil toneladas para reforçar a segurança alimentar. Comecemos pela privatização da gestão do Aeroporto Internacional de Nacala, tendo em conta que este é um investimento que no passado foi bastante questionado sobre a sua necessidade, sobre a sua prioridade, tendo em conta as outras necessidades que o Estado tinha. Só para ser uma ideia, este aeroporto custou 250 milhões de dólares. O que nós temos estado a acompanhar é que neste momento não há passageiros, não há voos para este local e o Estado está a decidir passar para privados. Não corremos o risco de ter aqui um elefante branco, tal como o Estádio Nacional de Zimpeto, que o Estado está a tentar privatizar e até agora ainda não conseguiu. Bem, a mim o que me conforta é o facto de termos chegado à conclusão de que aquele é um empreendimento muito grande que vale a pena rentabilizá-lo para ver se os recursos são repostos naquilo que é as necessidades que o país tem em termos orçamentais. Portanto, grandes aeroportos que eu vejo em outros países são geridos por empresas privadas. Nós também ainda temos um problema, que nós temos ainda aquele feeling de economia centralizada da qual nós crescemos. E algumas coisas, levamos muito tempo a tomar decisões antes que as coisas cheguem ao nível que estão a chegar. Porque mesmo quem vê o aeroporto de Mavalane sente que é preciso o serviço prestado por aquele aeroporto ter um outro tipo um nível de desenvolvimento diferente. Porque tu vês noutros aeroportos, 45 minutos depois estás aí do outro lado. Tu vês o serviço que isto acarreta. Ora, eu não vejo mal nenhum que o Aeroporto Internacional de Nacala seja privatizado, desde que seja de acordo com os parâmetros internacionalmente aceitos, que se tome em conta a transparência, que é, afinal, o grande problema que temos aqui no nosso país. É que os donos da terra são os últimos a serem informados das coisas como estão a acontecer. E eu acho que já vimos que nós não podemos agir dessa maneira. As pessoas têm que ser informadas, as pessoas têm que debater, têm que trocar impressões sobre isso e chegar à conclusão que não, de facto, vale a pena agora, antes de se estragar, do que deixar estragar e depois dizer, o aeroporto é um elefante branco, como diz, porque acho que é uma infraestrutura que vale a pena. Agora, ambos são jovens ainda, eu sou um pouco mais jovem que vocês, mas Nacala, mais jovem. Sou mais jovem que vocês até notam, não é? Por isso é que tenho filhos assim da vossa idade. Mas estava a dizer que Nacala aparentemente é um ponto estratégico para muitas coisas, questões de soberania, de defesa e segurança mesmo, o acesso ao canal de Moçambique, ao Mar Alto, e tem sido uma potência para grandes potências. Então, a mim me parece que já não era sem tempo, que as autoridades deviam pôr isso na consideração e ver como rentabilizar aquele aeroporto, porque tem um porto ali também, adjacente ao aeroporto. Portanto, eu acho que valeu a pena, mas chamada de atenção, tenhamos cuidado com aquilo que é propriedade do povo. O povo deve saber em antecedência o que é que está a acontecer e que benefícios vamos ter. Muito bem, Fátima, faço a mesma pergunta. Ana Rita Stol não vê problemas neste investimento, no processo de privatização que vai ser faseado, segundo anunciou o Conselho de Ministros. Qual é a sua opinião, tendo em conta aquilo que eu dizia no passado, que houve quem questionou
em particular o economista Castelo Branco, dizia que não era um investimento oportuno e que havia o risco de se tornar um elefante branco. E nós acompanhamos que quando este projeto foi lançado, havia uma ideia de que era um bom investimento e que num curto espaço de tempo geraria lucros e seria capaz de devolver o financiamento que foi emprestado ao Estado para construir a obra. Qual é a sua opinião sobre esta decisão do Conselho de Ministros de privatizar a gestão? Bom, talvez começar pela própria construção do porto, do aeroporto, desculpa. Bom, na altura, realmente, quando se idealizou e se decidiu recorrer a um empréstimo, que se sublinhe, e construir o empreendimento, a ideia era que, como disse a doutora Narita Stoll, e tem toda a razão, é uma zona estratégica e tudo mais, mas na altura estávamos a pensar nos grandes projetos. Se lembra, a própria Vale tinha um projeto de fosfatos de EVAT, que infelizmente não avançou por razões que nós conhecemos, porque não temos detalhes sobre isso. E se esse projeto avançasse, seria um grande projeto que iria criar uma dinâmica diferente em Nacala. E Nacala, para além desses projetos, tem muitos outros projetos no setor elétrico, etc. Obviamente que era necessário um aeroporto em Nacala. Agora, a questão que se coloca é, será que era necessário um aeroporto daquela envergadura? Qual foi o estudo que nós fizemos para verificar numa situação normal? Porque quando vem um grande projeto, nós estamos perante uma situação anormal. Então, nós temos que nos basear no normal. Será que nós fizemos esses estudos previamente ou estamos perante uma situação em que não temos o projeto? Já não temos tantos brasileiros, tantos americanos, tantos chineses e companhia limitada a virem para o país e quem usa o aeroporto? Não são tantas pessoas, são muito poucas que estão ligadas aos projetos, aos empreendimentos que estão neste momento em curso. Portanto, eu penso que houve excesso de perspectivas, digamos assim, ou perspectivas exacerbadas em relação ao potencial que Nacala tinha e até para a construção daquele aeroporto. Obviamente, o aeroporto é importante, mas se a gente compara, por exemplo, o aeroporto de Cabo Delgado com o aeroporto de Nacala, é uma diferença abismal. Será que, olhando para Cabo Delgado, o que não justificaria, se calhar, um investimento, um aeroporto mais alargado, etc. E nós fomos fazê-lo em Nacala e hoje há esta situação. Este é um aspecto, penso que nós não fizemos bem as contas e penso que o novo governo tem que começar a ter atenção em relação a estes aspectos. Quando quiser tomar uma decisão de grande envergadura, tem que fazer estudos. Chega de pensarmos com emoções, com ilusões. Temos que sentar, estudar. E este país, como disse a doutora Narita Stoll, tem quadros. Vamos usar os quadros que nós temos ao serviço desse Estado, porque é o nosso futuro hoje e o futuro dos nossos filhos amanhã. Então, temos que fazer coisas conscientes do que estamos a fazer e da viabilidade. Empatamos 250 milhões de dólares, mas temos tantos e tantos empreendimentos que nós precisávamos fazer e esses 250 milhões de dólares poderiam ser bastante úteis. Portanto, este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é, gestão privada, é a solução que se está a encontrar. Há essa prática ao nível internacional, mas a minha questão é, qual é o papel da empresa Aeroportos de Moçambique? Porque a empresa tem também o papel de gerir as infraestruturas aeroportuárias para além da navegação aeroportuária. O que nós estamos a dizer é que a empresa Aeroportos de Moçambique é competente apenas para fazer gestão destes aeroportos antigos e já não pode gerir o aeroporto de Nacala. O que nós estamos a dizer? Eu penso que tem que ficar claro e um desafio que eu lanço ao governo, infelizmente os comunicados do Conselho de Ministros são bastante limitados, sem detalhes, sem nada. E eu penso que é momento do Conselho de Ministros mudar o formato e trazer mais detalhes. Esta decisão de privatizar nos deve dizer claramente quais são os prazos, quando é que pensa privatizar, o que espera que o Estado ganhe com esta privatização, que é para que nós podermos fiscalizar, porque não basta só dizer que vamos privatizar porque esperamos ter ganhos e depois desses ganhos chegarem nós nunca chegarmos a ver. Então, eu acho que é problemático avançarmos para a gestão privada enquanto temos a empresa Aeroportos de Moçambique. Tem que se clarificar porque que a Aeroportos de Moçambique não é competente ou não está em condições de fazer gestão daquele aeroporto quando faz dos demais aeroportos.
E depois, o que é que nós esperamos ganhar? Qual é a mais-valia desta gestão privada? E, obviamente, o aspecto muito importante é este que a doutora Ana Rita mencionou, que é transparência no processo. Não é dizer que vamos privatizar enquanto já há uma empresa e um fulano Ana Rita, mesmo para terminar, não vamos discutir a questão dos cílios nem da segurança alimentar. Só queria que terminasse comentando isso que a Fátima levantou. Qual é o papel dos aeroportos, uma vez que este aeroporto internacional vai ser privatizado e este excesso de perspectiva que houve em se instalar um aeroporto desta dimensão em Nacala, quando podia ser, por exemplo, em Pemba? Peço para ser muito rápido, tendo em conta que já estamos. A minha função, infelizmente, é fiscalizadora, contrariamente com a minha filha ali. Então, eu quando há esse tipo de informação, sempre vem em mente, bem, deixa guardar para vir o dossiê, que é para poder analisá-lo e depois ir. Tomei nota dessas preocupações, que ontem eu também, quando vi, pensei nisso. Os aeroportos de Moçambique têm função agora reduzida, não têm capacidade para gerir. Bem, são questões que se levantam porque há pouco tempo houve problemas também de gestão nos aeroportos de Moçambique. Então estava a pensar, se calhar o governo apanhou uma nova metodologia para gerir os aeroportos e de facto é preciso rentabilizar. Aquilo gastou-se muito dinheiro e o público precisa do dinheiro para fazer outras coisas. Portanto, eu quero crer que, tendo em conta o que está sendo dito, isso são debates públicos. Está a falar aqui de uma coisa que, se calhar, ainda não tinha passado pela ideia do gabinete de imprensa, de Sua Excelência o Primeiro-Ministro. Portanto, se aqueles comunicados devem ser um pouco mais pormenorizados para que toda a gente, nas terças-feiras, fique à espera de ouvir o comunicado do Conselho de Ministros, fique informado de facto o que está-se a fazer no que diz respeito à implementação do programa quinquenal do Governo e através dos seus planos econômicos, sociais e orçamento de Estado. Portanto, eu penso que tudo se enquadra e vale a pena este tipo de visão. Eu, desta vez, devo dizer sinceramente que não me senti tão ofuscada e nem atacada, porque é um exercício que faz com que a gente se complete. Muito bem, Ana Rita Stoll, vamos ter mesmo que fechar o programa por aqui. Resta-me agradecer a vossa presença, Ana Rita Stoll e Fátima Bimbiri, caro telespectador que nos acompanhou. Até a próxima oportunidade.